Bem-vindos! Vamos trazer aqui uma proposta para vocês de como estudar online, né? Como é que a gente pode estar se organizando nessa época de pandemia para estar estudando de uma maneira melhor em casa, usando o computador, o celular, o tablet, assistindo às aulas dos professores. Primeiro, você tem que ter organizado na sua casa o horário das aulas, seja no seu caderno, seja um quadro aí perto de onde você está estudando, onde você assiste às suas aulas, mas tem que estar visível, inclusive com os horários das aulas, né? No sentido de que hora começa, que hora acaba, que hora é o intervalo, porque é como se ainda estivéssemos na escola, né? Simplesmente estamos em casa, mas ainda estamos no momento de estudo como na escola. Então você tem os horários das matérias, das disciplinas, você tem professores diferentes, você tem situações diferentes em cada aula. Então é bom ter organizado o quadro de horário das aulas para você saber o que vai ter num dia, o que vai ter no outro, o que tem hoje, né? E assim por diante. E se você monta um quadro mesmo, ao invés de simplesmente só colocar no caderno, né? Uma tabela, você tem a possibilidade de ainda, diante dos dias da semana, colocar post-its tentando lembrar você alguns elementos importantes que vão ocorrendo ou que irão acontecer. Né? Não esquecer tal coisa, hoje tem isso, amanhã à noite tem palestra, vai ter avaliação na quinta-feira, tem experiência para fazer, não posso perder e assim por diante. Sábado vai ser um sábado que vai ter aula esse sábado. Então são os elementos que vão nos permitindo nos organizar melhor nesse momento online, né? Em casa, tendo que estudar em casa. Aí vamos falar agora de uns itens que podem estar te ajudando nessa organização de como está estudando melhor. Primeiro, o local de estudo. Onde é que você estuda? Você estuda na sala? E aí esse ambiente é um ambiente que no momento das aulas não tem nada que te atrapalhe? Dá para ficar ali na sala sossegado? Ou você precisa em determinado momento sair da sala, ir para outro canto da casa, porque aí chega parentes, chega alguma outra pessoa, alguém liga a televisão e atrapalha, mesmo com fone de ouvido você tem dificuldade. Então, se for necessário, você tem que sair, não tem jeito, porque é o seu horário de estudo naquele momento. Se você está na sala e não dá para ouvir, você tem que ir para outro canto, não dá para ficar parado. Né? Será que é no quarto? Se for no quarto, a gente já tem aquela tendência de ir para a cama com o notebook ou com o celular e já é um problema. Porque a questão da postura sobre a cama para você assistir às aulas já é um convidativo para você dormir, né? Dependendo da fala do professor, se a fala for um pouco monótona, se o assunto for algum assunto que você não tem aquele tchan, né, com a matéria, meu caro, você vai dormir ali, com certeza. Então, vai no quarto, vá para uma mesa, vá para uma cadeira, vá para uma poltrona que tenha no quarto, senta no chão se for preciso, encostando na cama, mas não vá para a cama para assistir as aulas, porque você vai dormir. E a cozinha? Tem gente que assiste na cozinha. A mesa da cozinha é muito boa para estudar, né? Aí de repente você tá lá na mesa da cozinha e aí vem aquele cheirinho de comida, né? Estão mexendo ali com alguma coisa, tá quase no horário do almoço, pronto, já desconcentrou toda a aula que você estava prestando atenção. Então são elementos que você tem que pesar. Vale a pena? Até que momento? Até quando? Eu tenho que me empenhar mais para prestar atenção na aula nesse local de estudo? Então tem que escolher um local de estudo. Tem gente que, por exemplo, que dependendo do ambiente residencial, a pessoa se dá bem no banheiro. Ela cata lá o celular, vai lá pro cantinho do banheiro, senta lá no chão, lá, às vezes, ou até no vaso, na tampa do vaso, e é o lugar que está mais quieto. Fazer o quê? Então, se é o momento em que você tem que prestar atenção na aula e não tem outro local, é natural também ir para o banheiro. Por que não, né? A questão é o custo-benefício, né? Como é que a gente está nessa questão? Tem gente que prefere ir para a área, né? Tem área de serviço, tem área de lazer, tem o quintal, né? Ali cada um tem a sua residência de um jeito, mas quando você vai para a área, aí você já está sujeito a prestar atenção na natureza, o vizinho que berra do lado, um avião que passa no céu, qualquer outra coisa também vai se distraindo, né? O sol na cara começa a incomodar e por aí vai, o vento, aí você quer falar no microfone no meio da aula, o vento atrapalha, você não escuta nada. Então pense bem qual deve ser o melhor local de estudo para você. Tem gente que também vai para a garagem, né? Tem o carro lá na garagem, vai lá, entra no carro, tá tudo aquele silêncio e tal, e vai tranquilo fazer.
Então pesem aí direitinho qual é o melhor local de estudo, faz o teste cada um na sua casa, verifique qual é o melhor ambiente e use esse ambiente da melhor maneira possível. Bom, aí quando você está nesse ambiente fica aquela questão, tem silêncio suficiente? Ainda tem algum tipo de barulho, algum tipo de conversa, algum som que atrapalha nesse ambiente? Então, meu caro, você vai ter que usar fone de ouvido, não tem jeito. E ainda assim o fone de ouvido não é 100%, né? Você aí vai ter que dar uma dinamizada nessa questão. Mas ajuda muito, 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 né? Tem conforto na onde você vai assistir a aula? Aí a gente fala de ergonomia naquele sentido, né, da postura, né? A postura tanto da coluna, a postura do braço, né, para você segurar o mouse ou para você apoiar o celular, para você pegar no caderno, né? Se não tiver conforto, muda o assento, troca de cadeira, né? Pega um outro banco, usa almofada, por exemplo. Mas o importante é você chegar numa inclinação correta da cadeira para sua coluna, a postura do braço, a altura em relação aonde você está com os objetos que você vai usar, caderno, mesa, caderno, computador ou celular, né? Lápis e assim por diante, né? Mas não deixe de usar almofada, não. Faça o uso da almofada, vai servir muito para você poder ajustar a sua postura na cadeira que você vai estar. E mesmo porque, cara, 50 minutos de aula sentado, já na sala de aula tradicional, a gente já cansava. Agora online, na sua própria casa ainda, né? Aí você fica assim, pô, eu tô em casa e ainda tenho aquele desconforto. Eu vou ficar aqui manhã e tarde, se for um período integral, por exemplo. E aí, nossa, são várias aulas. Então, também use daquela coisa, está assistindo aula, dê um certo tempinho, levanta. Levanta, dá uma esticada na coluna, estica o braço e continua assistindo a aula, né? Faz uma ginásticazinha laboral ali rapidinha, aquela esticada, aquele alongamentozinho quando você está assistindo a palestra. Gente, na sala de aula a gente não faz isso, né? A gente está lá sentadão, anotando tudo, não sei o quê. Mas, cara, você está em casa, levanta da cadeira, estica o braço, né? Estica a coluna, né? Faz um alongamentozinho, continua vendo, prestando atenção na aula. Lógico, dá para fazer as duas coisas, né? Com relação ao seu mouse, né? Tem mouse que ele é muito pequeno em relação ao tamanho da mão, ou ele é muito grande em relação ao tamanho da mão, e você está usando o notebook com mouse, por exemplo, às vezes você começa a ter dores mesmo na palma da mão, né? Na almofadinha da mão, assim, por conta de não estar com o mouse adequado. Então verifique. Eu sei que às vezes a gente não tem condição de trocar imediatamente, mas quando você faz o diagnóstico do que está te atrapalhando, você tem uma meta. Lá para frente, assim que você puder, assim que a família colaborar, assim que algum parente falar, olha, eu trouxe um mouse para você, você vai trocar. O importante é você reconhecer o que está errado, o que precisa para melhorar, para ficar um aprendizado legal, né? Para você ter um conforto, para você ter facilidade de focar no que está sendo discutido, no que está sendo falado, e colocar como meta adquirir essas coisas. A gente sabe que é um momento difícil para todas as famílias, mas você coloca ali, ó, não, eu preciso de um mouse. De repente um amigo seu fala, olha, eu tenho um mouse sobrando aqui. Você já, eu estou precisando trocar o meu. E aí, dá para fazer um negócio? Vamos trocar, vamos não sei o quê. E assim vai indo, né? Então é importante reconhecer o que você precisa para melhorar o seu local de estudo. E a tela? Se for a tela do celular, você deixou na quantidade de iluminação adequada, você começa a perceber que a vista fica doendo, fica ardida, cansada. Ajusta então o brilho da tela. Se é a tela do notebook ou do tablet, a mesma coisa, né? A gente tem aquela mania de que fica num quarto o mais escuro possível com aquela telona bem iluminada. O contraste sendo muito grande machuca muito a vista, né? Então, vamos diminuir esse contraste de luz com a luz do ambiente e a luz da tela que você está verificando aí. O teclado, se você tiver com um notebook, né? E você tem o teclado e às vezes você não tem escolha, você vai ter que usar aquele teclado. Mas se você reconhece o que aquele teclado atrapalha em relação a você digitar um trabalho, escrever alguma coisa que o professor peça ali, você lá na frente, em algum momento, você vai poder trocar, você vai fazer isso
uma meta para você atingir. E aí você vai ficar melhor, né? O importante é você pensar sempre lá na frente, uma hora você vai ficar melhor, não se preocupe. Vamos seguir. Uma coisa legal que vale a pena você ter enquanto está estudando online, na sala de aula normal também, né? É uma agenda, né? Mas aí muita gente não usa a agenda adequadamente, né? Coloque na sua agenda tudo que vai correr em determinada data. Ah, eu tenho um trabalho, eu tenho entrega de no relatório, eu tenho prova, o que é que a gente tem? E consulta, né? As pessoas têm o vício de colocar até as coisas na agenda, mas depois esquece de consultar, né? E se organize nela, coloque assim, use caneta marca-texto para destacar qual é a matéria que você está colocando, deixe espaço, ó, não escreve tudo amontoado, né? Por exemplo, matemática, entrega de trabalho, logaritmos e terremotos. Ó, tá vendo o destaque, como é que ele tá? Tá bem deslocadinho para chamar atenção. Aí pula uma linha para outra matéria. Inglês. Ah, nesse dia, segunda, dia 12, eu tenho que entregar o trabalho de inglês também. É uma produção de vídeo das pessoas que falam inglês no mundo. Nossa, dos países, né, que tem as pessoas que falam inglês. A gente não produziu nada ainda, mas você está se organizando, né? Biologia. Não esquecer de verificar o aumento do crescimento da planta. Você está fazendo uma atividade experimental, tem uma planta lá que uma vez por semana você tem que estar verificando quanto que ela cresceu para tirar a taxa de crescimento, e essa segunda é um dia de fazer isso. Então destaca isso daí o máximo possível, né? Português, entrega do resumo do livro. Olha só, no mesmo dia quantas atividades tem? Imagina se você não coloca isso numa agenda e se você não se organiza em olhar, não cria uma rotina para todo dia você assim, hoje eu tenho que olhar, antes de fazer qualquer coisa eu tenho que olhar minha agenda, vou olhar lá, ver o que tem. Então é um elemento extremamente importante que você tem que levar em conta. Agora, você, na hora que você acha o seu cantinho para você estar assistindo as aulas, tem alguns materiais que você tem que ter na mão, né? As pessoas acham que é só ligar o notebook ou só ligar o celular e assistir. Não é bem assim, né? É como se você estivesse numa sala de aula. Você tem que ter alguns recursos, porque o caderno ainda não foi aposentado. A gente tem necessidade de escrever no caderno algumas coisas, né? Para depois a gente fazer perguntas, para a gente pesquisar mais sobre o assunto, para a gente lembrar características de um ponto que foi citado durante a palestra, durante a aula. Então tem vários elementos que a gente precisa estar verificando. E aí nós temos, por exemplo, caderno de anotação, né? Caneta que você vai precisar usar, lápis, borracha, prancheta e folha, se você gosta de usar prancheta e folha solta, lapiseira, tem muita gente que gosta de lapiseira, lápis de cor, tem gente que não tem, como é que se diz, marca-texto, e aí circula palavras, circula trechos de citações que estão sendo colocadas online, e você está anotando no papel com um lápis de cor, por que não, né? Às vezes o professor está expondo uma figura e ele dá tempo ali na tela para vocês pegarem e copiarem, você quer destacar com cor, né? Então é um material que tem que ser utilizado também mesmo na aula online. Tem os marca-textos, né? A gente não pode esquecer. Post-it é muito importante, né? Na questão da propaganda aqui da marca, mas a questão de você poder pegar aquele recurso e colar ali bem no local visível para você lembrar que você tem que trabalhar aquele assunto depois. Aquele item não pode ser esquecido, é um agendamento que é algo que você vai ter que colocar na agenda, é algo que você vai ter que fazer assim que a aula acabar, é algo que você precisa pesquisar, né? Assim como tem o caderno de anotações, em que você pode fazer anotações assim, o post-it também pode ficar mais fácil, né? Solto, né? Os fones de ouvido, que a gente já citou, para melhorar a sua audição da aula, o celular, quem usa o celular, né, para a aula, e não esquecer um fator importante, cuidado com os equipamentos eletroeletrônicos, mas tem que ter uma aguinha ali do lado, né? Não dá mais para você assim sair correndo para beber água e perder o que o professor está falando, se é uma aula online. Às vezes é um ponto muito importante que ele fala e você saiu para beber água. Então pega ali a sua garrafinha de água, a sua caneca, deixa do lado, né? E aproveita. Só nos intervalos você vai lá trocar. Mas funciona, é muito legal. Agora vamos tocar em alguns pontos durante as aulas online, né? Tô assistindo a aula, o professor está lá falando. O que a gente deve fazer? Quais são as nossas ações que vão melhorar o nosso estudo, o nosso aprendizado durante essas aulas? Então, primeiro,
como eu já citei, verifique a intensidade da luz no ambiente e da tela onde você está olhando. Não deixe um contraste muito grande para não cansar a sua vista. Não deixe a tela muito forte, muito iluminada, para não cansar a sua vista. Entrar na recepção da aula pontualmente, né? Então a aula vai começar às 7. Cara, não entra às 7h30, entra um pouquinho antes, porque às vezes o professor ele vai ajustar alguma coisa, dá tempo para, se a internet tiver com problema, você carregar o que tiver que carregar, dá tempo para várias coisas, né? Então tente, na medida do possível, entrar na recepção pontualmente, mesmo porque as ferramentas de compartilhamento de aula que existe hoje em dia, o professor vê o horário que você entra também, né? Ouvir atentamente o professor, mas ouvir não é o suficiente. Você vai ter que ouvir, e aí o professor falou um ponto importante. Por exemplo, ele fala: olha, gente, vamos estudar célula hoje. Vocês vão ver que existem dois tipos de células na natureza: a célula animal, a célula vegetal. Aí tu vai lá e já anota: opa, dois tipos de célula, animal, vegetal. Anota no caderno rapidinho. Por quê? Que em algum momento ele vai definir a célula animal, em outro ele vai definir a célula vegetal, e aí você vai poder analisar características que as diferenciam. E você tem isso no caderno, quando você voltar a olhar o caderno, você fala: opa, quais eram aquelas características mesmo que diferenciam a célula animal da célula vegetal? E assim por diante, né? Então, ouça, mas também aproveite o que você está ouvindo com o lapisinho ali do lado, a caneta ali do lado. Anote essas informações, né, dadas pelo professor ou pelo palestrante. Às vezes as pessoas assistem palestras e não anotam nada. Por quê? Porque fica naquela ideia de que a palestra é um tipo de entretenimento. E não é, gente. É um estudo tão sério. O cara tá lá passando informações relevantes, importantes. Você tem que ter algum tipo de anotação para quando chegar em casa você rever o assunto. Você falar: eu lembrei disso. E na palestra online é o mesmo efeito. Tem um palestrante que o professor convidou para a sala toda assistir. Você vai lá com o caderninho e vai anotando, mesmo porque você não sabe se o professor vai cobrar algum ponto sobre isso mais para frente, em algum trabalho, em alguma avaliação, em alguma atividade, mas também porque você quer aprender o que o cara está falando, né? Você quer ter um conhecimento legal sobre isso. Então é importante anotar as informações. No meio do assunto, no meio da discussão, no meio da apresentação, né? Tanto do professor quanto de um palestrante, de um filme que está passando, surgem perguntas que você quer fazer. Anote, cara. Anote para que você não as esqueça e assim que tiver a oportunidade você possa fazê-las e esclarecer essa dúvida. Você tem que ir construindo o seu conhecimento tirando dúvida, né? Não pode ficar com a dúvida carregando cada vez mais. Só que aí tu anotou, o professor tá falando, blá, 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 e tu chega, anotou, aí no meio da fala do professor, tu vem: professor, então, eu não entendi tal coisa. Cara, deixa o professor concluir a argumentação antes de interromper. Põe aquele botãozinho que levanta a mãozinha, né? Em algumas ferramentas tem isso. Aí o professor vai ver lá: fulano, e aí, você quer perguntar alguma coisa? Aí você vai. Por quê? Porque a sua pergunta, às vezes, é a mesma pergunta de muitas pessoas. E se no meio da sua aula a internet falha? Cara, a melhor coisa, você tá com o caderninho ali, tá com a folha ali, anota o horário que isso aconteceu. Por quê? Porque você pode justificar isso depois com o professor. Professor, então, estava assistindo a sua aula, no meio desse horário aqui, ó, exatamente nesse horário, caiu a internet e eu não consegui voltar aquele dia, eu só voltei no finalzinho, perdi um monte. Aí o professor vem e fala: então, nós gravamos a aula. Volta um pouquinho na aula gravada, que a gente pegou desde o começo, você vai pegar esse pedaço que você perdeu. Aí você fala: tá, eu vou assistir tudo de novo. Se você não quer assistir tudo de novo, você tem o horário mais próximo da gravação, que é o horário que a internet falhou, e você vai lá, avança a aula gravada até mais ou menos perto daquele horário, e tu vai ver a partir dali, né? Tu ganha um pouquinho de tempo. Manter o seu microfone e a câmera fechado até que seja necessário abrir para responder ou para você falar alguma coisa ou para que o professor veja alguma coisa que foi pedido a respeito de um trabalho ou do seu caderno, né? E assim por diante. Por que devemos deixar assim? Porque tem aquela questão do retorno do som, né? Então você deixa o microfone aberto, passa aí alguém fazendo barulho na sua casa, ou carro na rua, ou vizinho, tem alguém construindo ali, mexendo com ferramentas elétricas, vai para todo mundo isso daí, né? Vem o gatinho ali no colo, tudo vai parar no microfone e o pessoal vê do outro lado, né? Escuta do outro lado, né? Então, deixa fechado.
Assim que for necessário, por exemplo, você está falando, professor, eu não consegui fazer o exercício aqui, ó, o senhor pode dar uma olhadinha? Aí tu põe a câmera do celular, né, por exemplo, mostra lá pro cara, e aí ele vê o exercício ali, ah, é verdade, tu errou aqui o sinal. E aí fica legal, como se você estivesse na sala de aula indo levar o caderno até o professor. E aí é o momento de você abrir a câmera para o professor ver realmente, né? Manter o respeito com colegas e professores. Aqui, gente, manter o respeito vai desde você não criar casos, né? Não exprimir situações de preconceito, situações de bullying ali por escrito, né? Alguém vai lá, faz um comentário e você responde um comentário e você corre no risco de estar indo por um caminho que não devia, né? A ética tem que ser considerada. Nós somos, a profissão é estudante. Então, o estudante tem que ter ética. Então, vamos respeitar colegas, vamos respeitar professores, vamos pedir a palavra, vamos ser diretos no sentido de claros e objetivos para colocações, para reclamações, para sugestões, né? Um ambiente assim de respeito é um ambiente que a aula fica agradável, você não vê nenhum momento que a aula acaba. Quando chega o final da aula assim, nossa, acabou a aula, que passou tão rápido, se for um ambiente de respeito, né? Entre professor, entre colega, entre todo mundo ali, né? Vale citar a questão de participar efetivamente da aula, por quê? Porque tem acontecido do pessoal entrar para assistir a aula, aparece a carinha lá para o professor, né? Que a pessoa está assistindo a aula, e ela vai fazer outra coisa. Isso não pode ocorrer. É como se você estivesse na sala de aula, o professor está lá explicando a matéria, ele ficou de costas, tu fugiu. Não pode. É a mesma situação, só que você está na sua casa agora. Né? E às vezes os seus parentes, né? Os responsáveis por você estão ali vendo. E eles falam, opa, peraí, tu não está assistindo a aula? O que está acontecendo? Né? Então temos que participar para valer. E participar também não é só assistir a aula. Cara, o professor vai lá e faz uma pergunta, ninguém responde. Tem que responder. O erro, né, faz parte do aprendizado. Você não responde com medo de errar, mas errar é que faz você entender o que você errou na pergunta quando vem a resposta certa. Aí você fala, então é por isso que eu errei, e nunca mais vai cometer o mesmo erro, porque você reconheceu o seu próprio erro. Né? Anote os pontos que durante a palestra ou durante a aula necessitam de mais informação e que o professor não passou naquela hora. Ele não colocou tudo. Mas você vai fuçar, você vai pesquisar, você vai verificar e vai depois até trazer para a aula e falar, professor, ó, descobri tal coisa daquele dia que a gente estava falando aquele assunto. Faça as atividades propostas pelo professor no momento que ele solicitar. Se é durante a aula, faz durante a aula. Se o professor falou, faz até amanhã, faz até amanhã. Por quê? Para não encavalar as coisas. É um mundo em que agora, estando dentro de casa, surgem outras obrigações além do estudo, né? Que a família precisa de você em muitas situações. E quanto mais cedo você ficar livre do que é necessário fazer, melhor. E você pode dar mais atenção a toda a família. Né? Então, não deixe para depois. Não procrastine, como se diz por aí. Perder o medo de falar no microfone, né? Isso aqui é importante. Por quê? Quem está numa escola técnica, por exemplo, no final do processo do seu estudo, vai passar por um TCC, vai ter que apresentar um trabalho, e aí vai ter que falar até no microfone se a gente estiver online. Vai ter que apresentar sua carinha, vai ter que falar o seu trabalho, apresentar o PowerPoint, e vai falar no microfone. Então, que lugar melhor do que durante a aula para abrir a mãozona lá, o professor dá a palavra e você vai e fala ao invés de escrever, né? É lógico, tem momentos que você está com um celular, um computador, que o microfone não ajuda, você tem que escrever mesmo. Mas se você tiver a oportunidade de falar, fale. Vai desinibindo, vai perdendo isso de falar em público, né? Começa aí. E nesse momento de aulas online, isso é extremamente importante, tá? Não deixar de digitar no chat, né, elementos que você considera importante, mas elementos relativos à aula. Não vai fazer comentários bobos, isso aí o professor tá não sei o que, faz uma piada, e você está tirando o foco dos colegas, porque todo mundo vai na sua e vai começar a escrever bobagens, e o professor está lá falando, explicando, citando, questionando, né? E você fez todo mundo fugir do assunto, né? Tá todo mundo lá colocando carinha, positivo, eu também acho isso, etc.
Cara, não é por aí, né? Então vamos ter foco, né? Vamos prestar atenção na aula. Se o assunto é algo que ficou ali enroscado, né? Você não teve intenção, não conseguiu entender mesmo, vai lá, escreve. Aí o professor em algum momento vai vir e falar: Ah, então, a pergunta do Paulo aqui, gente, é importante. A gente não falou desse assunto. Vamos falar dele agora. Entendeu? E evitar dispensar os colegas com comentários aleatórios durante as explanações do professor, né? Como eu estava citando, alguém vai lá, faz algum comentário, você vai lá e faz uma piada, e aí vai todo mundo nessa de dar risada, de não sei o que, e vira rede social, né? E não é o motivo de estarmos online, não é uma rede social, é uma sala de aula, tá? Então vamos pensar melhor no que a gente vai escrever. É lógico que existem momentos em que, por exemplo, é o comecinho da aula, o professor ainda não falou nada, tá falando bom dia, aí dá tempo de vocês comentarem, e aí, como é que vai, não sei o que, etc e tal, como quando a gente entra na sala de aula. Mas quando o professor começa, aí é hora de não fazer mais esse tipo de brincadeira, de colocação, tá bom? Bom, e após as aulas? Assistiu às aulas, hoje acabou o dia, acabou o que tem que fazer? Não necessariamente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer depois que acaba as aulas. Primeiro, qual é o seu material de estudo? Você tem livro daquele assunto, daquela aula? Então dá uma fuçada no livro, procura, porque o livro tem um outro ponto de vista que às vezes é diferente do seu professor e esclarece um pouco mais. Ou então te traz um questionamento que você vai trazer para o professor na próxima aula e falar, então, lá o autor tal do livro, ele falou diferente do senhor. E aí, como é que a gente chega na conclusão correta? E isso faz as pessoas crescerem, né? Que mais? Você tem como material de estudo a internet, você procurar coisas no Google? Bom, mas você tem que ter uma postura crítica de procurar as coisas na internet e de você não aceitar tudo que você lê. Busca qual é a fonte, né? O cara citou alguma coisa lá, qual é a fonte disso? Quem é que fala isso? Onde está o livro? Qual é a referência? Porque senão você vai se perder, né? Então, filmes também servem como material de estudo complementar, vídeos documentários que a gente encontra na internet. Tem tantos elementos que dá para procurar como material de estudo complementar para a gente fazer a continuação daquela aula em casa. Você planeja o seu horário de fazer tarefa? Né? Então, tem aquele quadro de horário de aulas normal, mas você tem ali, ó, olha, hoje é segunda, hoje é o dia que eu tenho que fazer as tarefas das matérias de sexta-feira. Ou então as de segunda mesmo. Ou então as que eu tenho que entregar amanhã. Não sei, mas você tem que ter organizado isso, né? Não é assim a olho, não. Você tem que ter uma rotina. Tal dia eu faço tal tarefa, tal dia eu faço tal tarefa, tal dia eu faço tal tarefa. E assim por diante. Tal dia eu faço tal tarefa. Você verifica assim que acaba as aulas as suas anotações? Porque se você tinha colocado lá, lembra que eu citei, né? O professor falando, existem dois tipos de célula, célula animal e célula vegetal. Aí tu vai lá e consulta, aí tu fica, qual que eram mesmo as características? Qual era o elemento que tinha na célula vegetal que não tinha na célula animal? Qual que era? Qual que era? Bom, aí você vai fuçar, né? Porque você está ali com a anotação, aí você, opa, vamos pesquisar, porque eu preciso lembrar, né? Eu preciso entender esse ponto. Então, verificar as anotações é muito importante, muito importante. Depois que acabou as aulas, às vezes é importante você, dependendo da matéria, né? Você pega uma matéria difícil, sei lá, vou chutar aqui filosofia. E aí tem um ponto lá que foi colocado que você fala, nossa, mas cara, eu não entendi. Eu vi a gravação duas vezes da aula e ainda assim eu tô com dúvida. Vai ver outro professor dando aula, tem outras aulas gravadas na internet que vão tocar no assunto, de repente é o jeito da pessoa falar, um outro profissional fala, e você fala, ah, agora entendi meu professor, agora eu entendi o que ele falou, né? Então é legal assistir. A geração de vocês tem essa oportunidade de entrar no YouTube da vida e procurar as aulas de outras pessoas e sair comparando, né? Compara mesmo, né, o que está sendo comentado. Durante a semana, você tem uma rotina de estudo? Por exemplo, eu só estudo 30 minutos durante a semana. Depois eu vou assistir TV, eu vou sei lá, vou fazer outras coisas, né? Tem outras coisas para eu fazer. Vou cuidar de casa, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai, eu vou, sei lá, no clube, né? No clube não dá mais por conta da pandemia, mas tem algumas situações em que você sai daquele ambiente do quarto de estudo, da sala de estudo, para fazer outra coisa. Mas
quanto tempo você reservou para o estudo depois daquelas aulas que você assistiu. Lógico que tem que dar um tempo, né? Acabou a aula agora, 6 horas da tarde, vamos supor, né? Foi período integral. Logo às 6h30 você vai fazer as atividades? Não, vai tomar um café, né? Tem gente que tem aí um lanche ao invés de janta à noite, dá aí um tempo de 1 hora, 2 horas no máximo, aí você cata, porque o que você vai ver depois não é toda a matéria, não é tudo de novo, são os pontos mais importantes, são pequenos elementos da aula, você vai rever assim rápido, né? Ah, isso aqui o professor falou tal, não sei o que, cinemática, tarará. Pronto, beleza, já fez a revisão. Você precisa rever aquele assunto, mas não precisa ler tudo de novo, né? Não precisa assistir todas as aulas. Pega os pontos das suas anotações, vai olhar as anotações. Você faz pesquisas, né, dos assuntos das aulas? É legal fazer, né? Vai lá na internet, mas você achou um complemento, anota algum ponto. Não fica só olhando, anota no caderno. Ah, eu achei isso, isso, isso. Cloroplasto é o nome daquele tipo de elemento que faz parte da célula dos vegetais, que não está na célula dos animais, assim, assim. E aí anota todas as características dele. Tu achou na internet. Fazer o quê? Vai lá, depois tu compara com o que foi falado pelo professor. Aqui tem um ponto importante. Tem muitos alunos que estão trabalhando a ideia de montar diagramas esquemáticos, né? E aí, cada diagrama esquemático, de acordo com as características dele, tem um nome especial. Aqui eu estou chamando de resumo esquemático, quando você tem um conjunto de definições, de palavras, de verbos, todos conectados através de setas que direcionam a estrutura das frases, né? Mas que ainda não é um mapa mental. Por quê? Porque você tem definições grandes, frases grandes. O mapa mental não tem frases grandes, né? O mapa mental são as palavras-chave, não se usa verbo. Quando se usa verbo, você está trabalhando com mapa conceitual, né? Então, tem elementos de diagramação que você vai juntar as palavras para fazer um resumo, para fazer a lembrança de uns tópicos que foram citados, que é muito bom na hora de você olhar em casa depois e falar assim, olha, fiz um mapa mental. Passa 2, 3 dias, quando tu olha aquele mapa mental, você fala o mapa mental com mais das coisas que estão escritas ali. Você lembra de outras coisas que você não escreveu. O resumo esquemático é a mesma coisa, né? Você escreve texto, né? Tem matérias que não tem cálculo e que texto é muito importante escrever, não só para você ter um vocabulário melhor, para você expressar melhor, para você ter uma compreensão de texto melhor, uma leitura melhor, né? E para melhorar sua letra também, é lógico, né? Você vai para o mundo do trabalho em algum momento, se você tiver aquela letra horrível, né, vai ser difícil, né, manter o seu emprego em algumas, dependendo do tipo de emprego que você vai ter no futuro. Você faz treinamento de exercício resolvido? Cara, se o professor resolveu, corrigiu algum exercício em sala de aula, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer o exercício sem ver a resposta, só confere no final. Porque você tem como voltar e falar, ah, onde foi que eu errei então? Ah, foi aqui, ó, o professor fez tal coisa e eu vi o sinal errado. Entendeu? Aí você se corrige. Então, fazer o treinamento dos exercícios é muito importante. Fazer os exercícios de trabalhos no prazo também não podemos deixar de citar por conta de evitar o acúmulo das tarefas, né? O acúmulo das atividades e depois a gente não dá conta. Agora, para a gente encerrar, eu queria só citar mais um item, que é a pirâmide do aprendizado, né? Vinda lá do National Training Laboratories, Instituto Nacional de Laboratórios de Treinamento em Ciências Comportamentais Aplicadas. É um estudo que já foi feito há alguns anos, que mostra alguns elementos e como a gente vai aprendendo diante de algumas técnicas, de algumas metodologias. Então, por exemplo, quando a gente assiste palestra e aula, mas fica só na assistência, não escreve, não anota, não revisa, não faz nada com aquilo, cara, você só memoriza 50% do que foi, 5% do que foi falado, só. É muito pouco. Então assistiu essa aula aqui, né? Não gravou, não escreveu nada, meu, daqui mais 2, 3 dias você nem lembra mais tudo que foi falado. Você lembra que tinha um negócio lá que era um triângulo e pronto. Mas a memória vai esquecendo, né? Então você precisa anotar elementos, escrever, falar para você, falar para outros, né? Que aí você vai ver a diferença. A leitura, né, de textos, de documentos, de livros, né? De resenhas,
todo o processo de leitura, cara, é só 10% que a gente vai memorizar se a gente não fizer mais nada com a leitura. Então, você lê um livro, gostou do livro, muito bem, ótimo. Produz alguma coisa com aquilo, faz um resumo, faz um mapa mental, faz um desenho que lembra a cena do livro, cria alguma coisa com aquele assunto para tu lembrar, porque aí tu não vai esquecer nunca mais. Conversa com alguém sobre o livro, né? Conversar, cara, quanta gente lê livro e não conversa com ninguém? Aí fica aquele negócio guardado, né? E aí não sai para canto nenhum. Áudio e vídeo, né? Aí não vamos citar aqui a questão das palestras agora nesse momento online e as aulas online. Vamos citar aqui, por exemplo, um filme, um documentário, né? Alguma outra apresentação que não seja nesse nível que a gente estava citando ali adiante, né? Você foi ver um jornal na televisão, por exemplo, você viu um documentário, né? Então você tem outros elementos que permitem assistir a você lembrar 20%. Mas ó, ainda é pouco, né? Faça alguma coisa com esse dia que você assistiu. Comente com alguém, olha, assistiu o programa tal, não sei o que, eu vi no jornal tal coisa, assim. Avança com isso, não deixa isso parado só naquilo, eu lembro de ter visto, né? Demonstrações práticas, essa parte prática que é muito legal. Mas a demonstração quer dizer que não é você que está fazendo, é outra pessoa que está fazendo. Você vai lembrar 30% do que ocorreu. Né? São normalmente aqueles pontos assim que chamaram a atenção, mas como chegou naquele ponto, às vezes você pode não lembrar. Então, teve a demonstração, vê se você consegue reproduzir aquilo que foi demonstrado depois, né? Tem uma situação, tenta descrever, coloca no papel, né? Na demonstração, o professor explicou assim, assim, fez isso, isso. Você vai lembrando pontos, vai trazendo a sua memória, coisas que o visual te trouxe e que agora ao escrever você está forçando um pouquinho mais a recordação disso. Discussão em grupo. A discussão em grupo ela é proveitosa, 50% de aprendizado para a gente, quando a gente está no meio dela, né? Tu tá lá exprimindo a sua opinião, colocando seus pontos de vista, e o outro tá colocando o ponto de vista contra, aí você entra naquele embate falando, eu quero, eu acho que eu tô certo, eu não sei o quê, e aí depois você reconhece que o outro estava certo, ou o professor vai e complementa. Discussão em grupo é uma coisa fantástica, né? Mesmo porque do grupo você tem que tirar uma opinião para depois relatar para o professor. Ó, nós discutimos aqui, nós concluímos que e nesse resumo, olha quanto que você tem a chance de guardar se você deu a sua opinião, se você se colocou, se você representou-se no grupo. Praticar fazendo, né? Então tem uma experiência aí de química, por exemplo, o professor pede para você fazer em casa, uma coisa simples, né? De você pegar, por exemplo, algumas plantas que têm uma certa cor, um índice de cor que você possa estar utilizando para fazer indicador de pH. Aí você fala, então é só espremer, dar uma corzinha assim, aí você põe nas coisas, reage. Cara, tu vai lembrar disso pro resto da vida, porque você correu atrás, você fez e assim por diante. O professor de física pediu para você fazer uma experiência de cinemática, uma bolinha descendo num trilho. Cara, tu faz aquilo ali, tu vai lembrar do porquê que ele acelerou, o que que fez ele parar, o vento atrapalhou, tinha barulho. Você lembra de um monte de coisa, né? Então, é bem por aí mesmo. 75% pratica-se fazendo. E se você vai preparar um dia o seu trabalho de conclusão de curso, melhor do que nada você praticar as suas pesquisas, tudo que você está fazendo, fazendo coisas do que só na teoria, né? Então procure um trabalho, um TCC que tenha muita prática para você se envolver, que aí você vai ter segurança na hora de falar sobre o trabalho mais tarde. E essa aqui é legal, ó. 90% do nosso aprendizado acontece quando a gente tenta ensinar os outros. Por quê? Porque a gente também acha os nossos erros. Eu vou tentar falar para você e eu descubro, puxa vida, eu achava que sabia tal coisa, mas agora que eu fui explicar, eu percebi que tem uma falha no meu conhecimento. E você vai pesquisar, você vai fuçar, você vai perguntar para alguém, assim por diante. E tem aquelas coisas em sala de aula que quando você pergunta para alguém, né? Ensina, desculpa, para alguém, essa pessoa às vezes tira nota melhor que você e você fala, puxa vida, como é que aconteceu isso? É porque você não prestou atenção na sua explicação para o outro. Você explicou assim automático. Quando você explica prestando atenção, você encontra as suas falhas
de aprendizado e você localiza. Bom, gente, eu espero que com isso vocês possam organizar-se para estudar online um pouco mais, né? Percebam que vocês têm aí uma responsabilidade muito grande em fazer outras coisas com aquilo que a gente está passando para vocês em termos de ensino online, de aulas sendo projetadas para vocês. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.